união nos remete a algo mais nosso, das pessoas, nós somos unidos, trabalhamos em equipe. Mas quando a gente fala de aliança, nós estamos falando da nossa conexão com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós falamos Ministério Batista Cristo é a Vida. Todas as quintas-feiras à noite nós falamos com alguém que possa compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, da sua vida, do seu testemunho, ou mesmo trazer para nós, né, um benefício, algum caminho que a gente não conheça, para que a gente possa edificar melhor a nossa vida. E essa noite não é diferente, nós estamos aqui com Michel Borges. Seja muito bem-vindo, Michel. Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com você. Legal! Michel é recorrente, já veio várias vezes aqui conosco, né, falando de outros assuntos também. Ele é um especialista em marcas e também hoje nós falamos com o Michel, que é responsável pela comunicação da EBCV. Mas o que é EBCV? Escola Batista Cristo é a Vida. E vamos lá, Michel, vamos falar sobre a escola. Estamos começando o ano letivo. Qual o diferencial da EBCV? Bom, primeiro que a Escola Batista Cristo é a Vida, ela é uma escola, uma rede de escolas por princípios bíblicos. E esse é o nosso grande diferencial. Existem outras questões que a gente já pode falar, como a Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury, o olhar individualizado, mas a metodologia por princípios bíblicos é o grande diferencial. E daí quero aproveitar para trazer uma formação histórica. Claro, tempo é teu. Tá bom? O que acontece? Se a gente for olhar nos registros históricos da igreja como um todo, nós vamos ver que muitas igrejas batistas, onde construíam um templo, ao lado construíam uma escola. E por que faziam isso? Eles já entendiam a importância, primeiro, da educação. Então, de alfabetizar, de letrar, de ensinar a pensar, de formar mentes que possam servir na comunidade com um nível mais alto de conhecimento. Então, só aí a gente já tem um aprendizado e uma percepção da igreja que investe na educação, no conhecimento e crescimento das pessoas. Agora, o detalhe especial é você ter um ambiente que está protegido, vamos dizer assim, das influências do mundo e da sociedade que a gente vive hoje. Porque você sabe quem dá aula para o seu filho? No que ele acredita? Será que junto nas aulas não está sendo inserido, aí estão discutidas ideologias disso, daquilo outro, né? Que tipo de música é trabalhada em sala de aula? Que tipo de história se traz para trabalhar qualquer um dos assuntos da grade curricular? Então, a escola cria um ambiente mais seguro, trazendo conhecimento e ensino que vai além da grade curricular. Isso eu ia te dizer, desculpa te interromper, mas a percepção do pai é que a criança vai para a escola e ela só vai aprender o que está na grade curricular, só a matéria da grade curricular. E isso é um equívoco. Claro. Porque a pessoa que está fazendo, claro que embora ela tenha ética, né, que ela tenha que passar a grade curricular, mas ela tem a sua característica, ela tem a sua personalidade e ela tem as suas crenças. E o que ela vai transmitir através do que ela tem de conhecimento, ela vai transmitir junto com isso toda a bagagem que ela tem. Com certeza. Porque são princípios, né? Porque eles moldam a forma de pensar e a forma de se comportar, de agir. Então, a escola tem bem definidos seus princípios e eles são trabalhados a nível organizacional, com a equipe diretiva, professores, funcionários, colaboradores, mas na forma de atender o grande público que são os alunos. Então, pode elencar eles para nós? Sim, né? Então, aliança é o primeiro deles, né? Até
quem está antenado nos princípios vai lembrar que ano passado era União. Ah, sim. Mas a escola Batista Cristo é Vida, que tem Novo Hamburgo, Estância Velha e Ivoti, ela é ligada à Associação das Escolas Cristãs. E houve essa atualização, porque união nos remete a algo mais nosso, das pessoas, nós somos unidos, trabalhamos em equipe. Mas quando a gente fala de aliança, nós estamos falando da nossa conexão com Deus. E ela é principal. Então, Uhum. não que a união não seja importante, mas o principal elo que nós devemos ter e construir é com Com Deus. Deus. Uhum. Depois, autogoverno, caráter, individualidade, mordomia, semear e colher e soberania. E cada um desses amparados numa passagem bíblica, Uhum. claro, como referência, mas esses princípios eles são norteadores que vão estar mesmo na aula de matemática. Eu ia te dizer, qual é a aplicabilidade? Isso é durante as aulas ou tem algum tempo específico? Eles são trazidos para dentro da escola de uma forma integral, ou seja, nós precisamos viver os princípios, dar o exemplo. Vamos falar de mordomia. Então, tivemos uma aula com materiais concretos para ensinar matemática para as crianças. Uhum. A organização desses materiais vai falar sobre mordomia. A limpeza e higiene das mesas ao lidar com esses materiais vai falar sobre mordomia. Recolher os materiais faz parte da atividade. Então não é lá o professor depois junta toda aquela bagunça, chama a tia da limpeza. Não. As crianças elas precisam aprender sobre mordomia, Uhum. né? Com os seus materiais e com o material do outro, da escola, o material do colega. Uhum. Então, essa forma de lidar, esse respeito, organização, limpeza, ele vai estar ensinando princípios, mesmo que talvez naquele momento não seja falado. Só que é muito comum os professores trazerem à memória o que foi ensinado. Lembrem que a gente aprendeu sobre mordomia? Ah, é verdade, né, prof? Então, na verdade, seria a transformação dos princípios em um estilo de vida. Isto. Não que ele não seja ensinado, né, falado, tá aqui o nosso princípio, ele significa isso, ele se aplica assim. Claro que tem. Tanto que para esse ano agora, né, todas as salas vão ter, né, painéis que está escrito lá, aliança, autogoverno, e a passagem bíblica está escrita. Que se somos uma rede de escola por princípios bíblicos, quem tem que ganhar destaque são os princípios bíblicos, né? Então, os versículos têm que aparecer também. Como é que o aluno, por exemplo, a gente fala de alguns públicos diferentes, né? Nós temos o público das crianças que são da igreja. Sim. E que já vem numa constante, tem familiaridade, tem mais facilidade para entender o que a gente está falando. E a gente tem o outro público daquele aluno que nunca viu isso na vida, não sabe do que a gente está falando, como é que é essa aceitação, como é que é essa aplicação nesses novos alunos. Tá. Aí tem dois grandes pontos. Primeiro, que existe um olhar e um atendimento muito individualizado. Né? O que isso significa na prática? Que se entende a família, quem é aquela criança, se ela tem alguma necessidade diferente, né? Então, de onde ela veio, qual que era a forma de ensino, onde ela estava inserida. Então, desde a coordenação É feita uma ficha de anamnese, por exemplo, com a família? Ou é feito, né, uma entrevista? Ficha, é feito ficha de cadastro, é feita entrevista com os pais, né? Então, por exemplo, cada família nova que vem para a escola é agendado uma visita com a coordenação. A coordenação faz um tour na escola, né? E tem um momento de sentar e ouvir essa família também, né? Então, só depois vai ver as questões burocráticas de documentação, etc. Mas a escola também tem atendimento psicológico e psicopedagogo. Então, a escola também tem esses profissionais para dar suporte na questão de inserir a criança dentro da comunidade escolar e se adaptar bem. Mas esse é um ponto, né? O acolhimento e tratar essa criança de uma forma muito individualizada, o que vai ajudar a atender as demandas dela. Agora, o outro ponto é o ambiente em si. Porque quando tu tem um ambiente criado,
tu começa, né, a criança, seja ela pequenininha, seja um adolescente, começa a observar, né, diz, tá, em que aquário que eu estou nadando agora, Uhum. né? E a pessoa começa a perceber que aquilo que ela tinha como cultura não é bem-vindo ali. Como, por exemplo, falar palavrão. Pois é, seria a minha próxima pergunta. Eu estava só esperando tu dar uma vírgula aí sobre evasão, né? Porque, por exemplo, tu podes ter todas essas boas intenções, né? Tudo certinho, mas pode ser que uma família também coloque a criança aqui e não seja esse o caminho que ela gostaria que o filho percorresse. Tem evasões nesse sentido? São raros, mas acontece, né? Aham. Porque a gente não pode obrigar ninguém a nada. Uhum. Então, sempre tem também, de novo, dois pontos. O Uhum. lado da criança, do adolescente e o lado da família. Então, geralmente, a criança tem um peso gigante na escolha, né? Enquanto deveria ser o contrário. Porque quem sabe o que é melhor para a criança? A criança ou os pais? Deveria ser os pais, né? Né? A mesma coisa acontece com a alimentação, com a vestimenta, com a Uhum. programação que assiste. Deixa a criança se criar sozinha para ver o que que vai dar. Não, quem tem mais conhecimento e sabe o que é melhor que deveria ter um maior peso. Então, pode acontecer daqui a pouco de uma criança, né, não se sentir bem naquele ambiente por um choque cultural, né, de onde ela veio. Só que, como eu disse, é difícil acontecer, mas Uhum. acontece porque, indiferente da situação dela, ela é bem recebida. Sim. Então, a escola faz, né, todo o possível para que ela se sinta bem ali naquele ambiente. Uhum. E outra característica forte é o próprio acolhimento da turma, Uhum. né? Já teve situações que a coordenadora levou até uma sala para mostrar o ambiente de uma sala de aula em andamento Uhum. e as crianças olhar para aquele pai, para aquela mãe e vir receber o pai e a mãe. Ah, sim, Ai, queridos. que legal, vai vir um amiguinho novo, né? Seja bem-vindo, né? E ele só estava olhando, Ah, entendi. né? Então, o ambiente faz toda a diferença. Então, Uhum. ajuda a reduzir drasticamente qualquer tipo, né, de incompatibilidade nesse sentido. Mas todos são livres, né? E pode acontecer de não concordar, né? Só que a gente deixa isso muito claro desde o início. Sim, é por princípios. É uma escola por princípios bíblicos. Nós não escondemos isso de ninguém. Então, a pessoa que já chega, se ela veio talvez desavisada, Ah, né? Ela vai começar a ver que tem versículo bíblico na parede, né? Ela vai ver o ambiente e vai ser falado para ela. sim. Então, não tem surpresa, Aham. Não né? pode dizer, ah, eu não sabia. Esse. Não, não, não vai acontecer. E mas um ponto importante também é que ela é uma escola por princípios e ela aceita, né? Ela não tem restrição com nenhum tipo de fé ou inclusive de uma família que não acredita em Deus. Eu ia dizer, depois, por exemplo, tem os cultos, né, que eles participam uma vez por semana. Se a família não quiser que a criança participe, isso é possível? Olha, o culto, ela faz parte da programação, Hum. né? Então isso vai ser bem conversado Ah, tá. para O que pai vai haja, saber que tem. vai saber que tem, porque o culto, ele é um momento, né, de ensino também. Então, ele é aberto a todos, né? As crianças que estão devidamente matriculadas faz parte da programação, Entendi. Faz né? parte da grade curricular. Faz parte da grade curricular. Esse momento, Uhum, né? Pode acontecer particularidades, vai ser tratado na individualidade, uhum, porque ali é um momento de aprendizado também. Ali uhum, também tem conteúdo, ali também tem ensino. Então, ele faz parte. uhum. Porque é um desenvolvimento integral do ser humano, né? E isso, mesmo que a criança fique ali sentadinha só, assistindo, sem participar, sem cantar um louvor, sem anotar o que está sendo falado, mas ela já está, pelo menos, no ambiente, Uhum, né? Isso uhum, faz parte também dessa inclusão, né? uhum. Michel, outra coisa que eu queria te perguntar é sobre como que é essa aplicabilidade da escola da inteligência. Ah, sim. A escola da inteligência, ela é uma referência, né? Inclusive na formação de líderes, porque a gestão das emoções é algo que veio, não é de hoje, né? Já está há alguns anos aí em pauta. O Dr. Augusto Cury, né? Ele se destacou nessa área pelas suas obras sobre
ansiedade, né, gestão das Medo. emoções, né, medo. Então, e o mundo corporativo já entendeu há muitos anos a importância dessa chamada soft skill, né, esse nome Uhum. bonito para dizer assim essas questões mais interpessoais, né, do ser humano. Então, a Escola Batista Cristo é a Vida, a EBCV, ela é, então, uma unidade credenciada da Uhum. Escola da Inteligência, ou EI, como às vezes a gente vê o selinho, né? EI, Escola da Inteligência. E ela recebe, então, treinamento, Uhum. ela recebe Os acompanhamento professores, no caso. dos professores e recebe também materiais com orientações, tanto para a sala de aula quanto para as famílias. Então, agora falando como pai, né? Uhum. Porque Você tem teu filho aí também, o Miguel, né? né, já há mais de 2 anos aqui na Escola Batista, e é muito legal porque ele aprendeu, por exemplo, a nomear melhor as emoções. Hum. Então, embora já sabendo disso a gente trabalha desde casa, mas a Uhum. escola potencializa porque são 5 dias na semana. Então, quando ele aprende a falar que ele está com medo, acelera a comunicação, o entendimento, né, Uhum. que ele está feliz ou que ele está chateado. Uhum. Então, fica mais fácil. E olha que ele está com apenas 6 anos. Sim. Né? Lembro quando ele estava ali com 4 para 5, que ele já demonstrava um certo entendimento das suas emoções. Uhum. Né? E tem até aquele termômetro das emoções que a criança pode botar onde está, né? Ficou Uhum. famoso aqueles para colar no ladinho do monitor, né? Às vezes ele vai lá e bota, tô brabo, Ah, é? né? E aí vai pro quarto dele, fecha aqui, e ele já deu o recado dele. Sim. Mas, então a gente já consegue conversar com ele de outro jeito. Filho, eu entendi que tu tá brabo. O que que aconteceu que te deixou assim? Aham. Né? O que te deixou brabo? Né? No contrário também. Nossa, que legal. Por que tu tá tão feliz hoje? O que aconteceu de bom? Né? Então, tem personagens lúdicos, né? Por exemplo, tem o Corujão. Né? O Uhum. Corujão é um personagem para lidar com as crianças que vai falar, né, sobre as emoções de uma forma engraçada, divertida, Uhum. né? Tem atividades para fazer com a família. Então, um exemplo prático que aconteceu numa reunião de pais, que trouxe conhecimento para os pais, mas cada pai recebeu uma cartinha, Uhum. né? E lá tinha assim, né? O que que acontece em casa que te deixa triste? Então, às vezes, o pai talvez não tinha percebido aquela situação. Então, ele desenhou, aqueles que sabiam já escrever, né? Na idade, ou com a ajuda do professor, botou uma frase, Uhum. né? Ah, o que te deixa muito feliz? Uhum. Então, faz a criança refletir sobre isso e gerir, porque quem estuda um pouco dessa área sabe que a gente não tem o domínio das emoções. As emoções são intrínsecas do ser humano e elas são ferramentas fantásticas para nos sinalizar uma necessidade atendida ou não atendida. Então, semelhante à fome, né? Por que que existe, né, a sensação de fome? Uhum. Eu preciso me nutrir, Uhum. Que é né? gatilhos internos químicos que nos levam para o cérebro e o cérebro diz, ó, tá So- na hora. Sobrevivência, sede, né? Diz que se a gente está com sede, a gente já está com falta de água faz tempo, Uhum. né? A mesma coisa a felicidade. Algo está sendo atendido. Já na tristeza, algo que eu queria não foi atendido. Então a gente vai atrás. Que necessidade era essa? Uhum. O que que faltou? Né? O sentimento é um sinal, Uhum. Uhum. né? Embora que na criança às vezes não é legítimo, né? Mas é um sinal. É um sinal. Então, às vezes ela quer, ela ficou triste que ela queria comprar um brinquedo de R$ 1.000 no shopping, É, ou comer alguma coisa que né? não poderia, no horário que não deveria, são todos sinais que a criança vai. Mas o legal, eu acho legal isso, né? Você perceber a criança através do seu olhar, através do seu rosto. Isso é uma coisa que há muito tempo eu penso e falo sobre isso, né? Que hoje as famílias elas estão tão ativistas que elas já não conseguem mais perceber como que a criança está se sentindo. Sim, né? O correio do dia a dia, a tela, o computador, celular, né? Acaba gerando uma desconexão com a pessoa que está ali do teu lado, Sim. né? E isso é muito importante, porque, né? Quem nunca ouviu, né? Aquela, né? Olha, minha mãe me olha, eu já sei o que que é, É. né? Então essa conexão,
né? Precisa ser resgatada em muitas famílias. E então a escola da inteligência, ela vem para desenvolver essa que é considerada uma das inteligências, Uhum. assim como a inteligência espiritual, já também é Uhum. utilizada, para que a gente possa evoluir, né? Uhum. Resgatar o que se perdeu, mas evoluir como ser humano. E imagina uma situação de estresse de um adolescente numa situação de um jovem aprendiz que recebeu uma crítica, Bah. né? O que ele vai fazer com essa crítica? Ele vai observar abertamente, de forma positiva e construtiva, ou ele vai simplesmente estourar, vai falar uma besteira e vai embora e dizer que eu não volto mais. E talvez ele perdeu a oportunidade da vida dele. Por Uhum. quê? Porque não geriu, né, Uhum. aquele sentimento, aquela emoção num momento de crítica. Ele não soube lidar com a crítica. Então, imagina isso numa multinacional. Prazo apertados, fuso horário, equipes grandes, problema de comunicação, né? Altos e baixos, né? Tem momento de alegria e tem momento de muita pressão. E se eu não souber o que fazer naquele momento, eu posso perder o emprego, a renda, eu posso queimar o filme, como a gente diz, né? Numa situação e, né, perder algo valioso para a vida naquele momento, Uhum. por uma má gestão. Da mesma forma, os relacionamentos na família, quando ele for um adulto, construir família, como é que vai gerir as suas emoções, seus sentimentos, Uhum. né? A ideia central é que a gente possa aprender a lidar com isso e canalizar aquilo que a gente está sentindo para um lado positivo. Então, se é um problema, vamos canalizar para resolver o problema e Uhum. não para fugir do problema, Uhum. por exemplo. E aí gerar mais resultado e todo mundo sai ganhando. Sinteticamente, com todas essas ferramentas que você apresentou aqui hoje, qual que é o objetivo maior da escola para com os seus alunos? Bom, formar indivíduos que, primeiro, cumpram, claro, a sua grade curricular exigida pelo MEC, porque a Escola Batista, inclusive, ela tem um alto índice de aprovação, né, em cursos técnicos e universidades, sem que os alunos tenham que fazer cursinho. Ah, entendi. Então, isso é muito falado entre quem, né, entre as pessoas que estão no ensino médio. Então, esse é um quesito. Mas além desse, que é o padrão, né, que toda escola deveria ter e zelar, é formar indivíduos que sejam um cidadão melhor para onde ele está inserido na sua sociedade, que sejam pessoas de valor, Uhum. pessoas que, além do conteúdo curricular, sejam pessoas de princípios, porque, né, lembro de um livro que eu ganhei, que falava sobre o perfil de liderança que, né, uma forma de escolher pessoas para trabalhar na tua equipe, né? E uma delas era o caráter. Uhum. E o caráter se dá pelos pilares que tu tem na tua vida. Então, se tu tem mordomia, como exemplo de antes, poxa, é, é ruim trabalhar com pessoas desorganizadas, que perdem as coisas, que estragam as coisas. Ou o caráter, né? Ninguém quer contratar um mau caráter. Sim. Quer contratar alguém que zele pela verdade, que saiba, né, colocar as palavras no momento certo, que, né, esteja aberto ao diálogo. Então, uma pessoa que tem esses princípios, ela vai se diferenciar na vida pessoal, na vida profissional, na vida ministerial. Então, a escola tem como objetivo isso, mais do que conteúdos que são importantes, é formar cidadãos com princípios de vida. Uhum. É isso aí, nosso tempo está passando, mas eu queria, antes ainda de nós encerrarmos, Michel, se você tiver alguma coisa ainda para falar, né? E também dar o endereço da escola e como que as pessoas vão poder chegar até aqui, né? Sim. Primeiro, nós temos então 3 escolas, né? Novo Hamburgo, Estância Velha e Ivoti. Em Novo Hamburgo, nós temos o atendimento completo, que vai da educação infantil, Uhum. ensino fundamental 1 e 2, que hoje é dividido, né, em 2 módulos, Uhum. e o ensino médio completo, né? Já nas escolas de Ivoti e Estância Velha, nós temos então apenas a educação infantil, Uhum. né? Então,
né, quem sabe num futuro breve a gente vai conseguir, então, ampliar aí, né? Em Novo Hamburgo, a escola fica na Rua Sobradinho 301, ao lado do MBCV, no bairro São Jorge. O telefone, 3582-1157. Tem rede social, claro, Escola EBCV NH, seguido da Escola EBCV EV de Estância Velha e Escola EBCV Ivoti. Tem também um site, que é a nossa central de informações, então pode jogar no Google ou ir direto no endereço ebcv.org. Lá vai falar de cada princípio, vai falar de cada uma, né, das etapas da criança. Tem fotos da estrutura para conhecer um pouco mais da escola. E um ponto interessante também são os projetos extracurriculares. Isso é legal. Né? Porque, então, a gente falou aqui, né, da grade curricular, do ensino por princípios, mas só para você ter a ideia, né? Nós temos o PES English, que é a forma de trazer o conhecimento da língua inglesa para os nossos alunos. Então, é um idioma que é fortemente trabalhado na escola. Nós temos também parceria com a escola técnica, como, por exemplo, o AQI. Então, tem, né, parcerias que facilitam o acesso dos alunos a cursos técnicos que estão mais próximos ao mercado de trabalho. Né? O PIGE, que é o Programa de Inteligência Jovem, onde ele vai ter acesso a vários cursos com certificado, né, em diversas áreas, como marketing digital, por exemplo. Né? Então, tem cursos lá dentro que aproximam ele de áreas específicas que vão ser aplicadas onde ele trabalhar. Né? Tem também estúdios de dança, tem vôlei, entre outros, para que esse desenvolvimento ele seja ainda maior, tanto na parte técnica, mas também na área esportiva e artística. Então, assim, né, tem uma rede de soluções bem ampla para atender o aluno. Em alguns atendimentos tem o turno integral, né? Então, a grade curricular num turno e no contraturno tem projetos, né, para complementar o seu ensino. Né? E quem quiser, né, quem desejar saber mais, sugiro marcar uma visita. Porque daí tu vem, conversa, olha com os teus próprios olhos, né, tira todas as dúvidas e vai ser muito bem-vindo aqui na Escola Batista Cristo é a Vida. Nós já iniciamos, né, o turno, o ano, já iniciamos esse ano, mas as inscrições ainda estão abertas, né, as pessoas ainda podem se organizar para conhecer, e eu digo assim, ó, como pai, como mãe, né, que somos... a melhor coisa é vir visitar, né, Michel? Sim. Uma coisa é você olhar no site e tal, até ouvir esse podcast, mas a melhor coisa, né, é você estar presente, vir conversar com as pessoas para você sentir, né, realmente como é que é o clima da escola, né? Compartilhando aqui uma alegria final desse podcast. Lembro da alegria que eu tive quando o Miguel voltou de uma atividade da escola e era Páscoa. E ele me contou a história de Jesus. Olha que amor. Então, em outros lugares que não são por princípios, muitas vezes são até proibidos de entrar em assuntos religiosos. E fazem outras atividades, contam outras coisas, e aqui não. Foi ensinado sobre a Páscoa com a real história, que é a história de Jesus. Então, aquilo ali encheu meu coração de alegria. Já valeu o investimento, né? Já valeu o investimento. Então tá, Michel, obrigada por você participar com a gente e a gente poder também abrir esse espaço, né, esse canal para divulgação da escola e trazer, né, trazer realmente essa geração para, voltando às origens, eu diria isso, né, porque princípios são origens, né, então trazer a geração para esse princípio não é fácil, a gente sabe, porque é muito secularizado, existem muitas pressões externas, mas a gente continua firme na batalha, né? Sim, e agora temos um forte aliado aqui para ajudar a construir e proteger as nossas crianças de uma forma muito especial. Então tá, olha aí, pai, compartilha com alguém que você saiba que tem necessidade de salvar os seus filhos. E se você ainda não conhece, venha nos visitar. Tchau, gente! Até mais, tchau, tchau!